Só ver aqui. Perfeito, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho, continuando o tema coloretal que a gente vinha abordando. Hoje a gente vai passar para doenças anorretais especificamente, uma parte bem tranquila, sem grandes dificuldades aí para a gente entender e abordar, tá? Só relembrando rapidamente a anatomia com vocês. Então, a gente tem, hoje nós vamos tratar basicamente das doenças que acometem o canal anal, mas relembrando da anatomia da região do reto também, né? O reto tem aí cerca de 20 centímetros de extensão, em média, tá? Podendo variar um pouquinho conforme o biotipo da pessoa, sendo que a gente habitualmente divide em terço distal, terço médio e o terço proximal. Existem as chamadas válvulas de Houston, que são em número de 2 do lado esquerdo do paciente, sendo a primeira e a terceira, né, do lado esquerdo, e a segunda válvula de Houston do lado direito do paciente, e ela se localiza na altura da reflexão peritoneal, na parte do peritônio, vamos dizer assim, tá? Distando ali em média 8 a 9 centímetros da margem anal. Esses dados são importantes do ponto de vista anatômico, pois favorecem, facilitam a identificação e a mensuração exata de lesões que acometam o reto em relação à margem anal. Por exemplo, tumores dessa região. É importante eu saber se um tumor do reto ele é extraperitoneal ou ele se localiza na porção intraperitoneal do reto. Isso muda o tratamento, muda os esquemas que a gente vai utilizar. Falando do canal anal propriamente, ele será marcado, seu início será marcado aqui pela linha pectínea, caracterizada pela presença das colunas de Morgani, tá? A partir desse ponto, muda o epitélio de revestimento interno aqui do trato digestivo e a gente passa a ter uma mucosa derivada aí do ectoderma embrionário, que a gente chama de anoderma, tá? Como é derivado do ectoderma, a sensibilidade é uma sensibilidade diferente, por exemplo, da sensibilidade da mucosa coloretal, tá? Que é derivada do endoderma embrionário. Então, a gente vai ter, além do anoderma, a gente tem aqui de relevante para a aula de hoje, chamado músculo levantador do ânus, que em conjunto com o músculo esfíncter interno do ânus, de inervação autônoma, e o músculo esfíncter externo do ânus, de inervação somática, eles vão compor o complexo esfincteriano da região anal, tá? Fundamental na principal função da região anal, ali dessa região, que seria o controle evacuatório do paciente. Além disso, de importância em termos de doença, a gente tem os plexos venosos, tá? Um na altura das colunas de Morgani, um pouquinho acima, que a gente chama de plexo venoso interno, e um já na transição do anoderma para a pele, que a gente chama de plexo venoso externo, tá? Em termos de fisiologia, as principais funções são regular a defecação, manter aí uma continência das fezes. A gente percebe o quanto isso é importante quando algum paciente chega ao consultório com a queixa de incapacidade de continência, ou seja, ele tem uma incontinência fecal. Ele perde fezes sem que tenha controle. Isso compromete completamente a qualidade de vida da pessoa. Então, há um problema que nos remete a pensar o quão importante é a função desse complexo esfincteriano da região anal. Os principais distúrbios funcionais dessa região são a incontinência fecal, o que a gente chama de evacuação obstruída. O que vem a ser uma evacuação obstruída? É um processo desencadeado por uma contração paradoxal, normalmente, do músculo púbico-oxígeo, daquele músculo levantador do ânus e do músculo púbico-oxígeo. Esses músculos, durante o ato evacuatório, eles precisam relaxar para que haja uma passagem do bolo fecal. Em alguns pacientes, isso não acontece, ele se contrai. Por isso que a gente chama de contração paradoxal, tá?
ao se contrair, ele dificulta a realização do ato evacuatório, tá? A hipertonia esfincteriana, frequentemente associada a uma doença chamada fissura anal, que a gente vai ver adiante, e os principais exames funcionais realizados são a manometria anorretal, essa é a que a gente mais realiza, e alguns exames um pouco mais específicos, muito bons para ver, por exemplo, a evacuação obstruída, para se avaliar isso, como a defecografia, e a eletroneuromiografia para avaliar eventuais distúrbios neuromusculares que podem acometer essa região. As causas mais comuns de incontinência fecal que a gente tem pode ter origem funcional, origem de fraqueza esfincteriana, tá? E de perda sensorial. As de causa funcional, impactação fecal, por exemplo, que faz com que o esfíncter anal interno fique dilatado, é uma causa importante. Diarreia, né, que evolua com um trânsito muito rápido e muito volumoso, faz com que o paciente não tenha capacidade de controlar, às vezes, a função esfincteriana, e quadros cognitivos, aí, psicológicos, algumas doenças ou quadros mesmo psicossomáticos aí, que façam com que o paciente tenha uma dificuldade de controle. Fraqueza, lesões musculares, como, por exemplo, trauma obstétrico, né? Infelizmente, ainda se vê bastante partos muito mal assistidos, e esses partos mal assistidos levam a lesões esfincterianas aí, importantes muitas vezes, tá? Lesão de nervo também relacionada a traumas, muitas vezes. Lesões do sistema nervoso central, como trauma raquimedular, pode fazer com que o paciente evolua com perda fecal aí, involuntária. E lesões, perda sensorial por lesões de nervo, desde neuropatia diabética até traumas medulares, esclerose múltiplas e outras doenças. Ok? Principais patologias, a gente vai dividir aqui em distúrbios não neoplásicos e distúrbios neoplásicos, tá? Sendo que os não neoplásicos a gente vai discutir os que estão em negritos: doenças hemorroidárias, fissura anal, fístula perianal, abscesso perianal e prolapso ou procedência de reto, tá? Retocele, a incontinência a gente citou rapidamente para vocês. Retocélia fica muito voltada para a parte da uroginecologia, e doenças sexualmente transmissíveis na parte da infectologia, alguma coisa em ginecologia também, ok? Doenças hemorroidárias. Então, o que são hemorroidas, né? Hemorroidas nada mais são do que dilatações acima do normal daqueles vasos dos plexos hemorroidários internos, interno e externo, que todo paciente apresenta, tá? São relacionadas de maneira muito estreita ao hábito intestinal do paciente, e o hábito intestinal da maioria das pessoas está estritamente relacionado com o hábito alimentar que a pessoa apresenta. Os principais sintomas apresentados na doença hemorroidária são dor, sangramento ao evacuar, prurido na região anal, frequentemente por dificuldade ali nas doenças hemorroidárias um pouco maiores, dificuldade às vezes de higiene mesmo, e a trombose hemorroidária, que provavelmente é a principal complicação associada à hemorroida. Para diagnóstico, a gente leva em consideração normalmente a sintomatologia do paciente. O paciente procura o consultório médico já com uma queixa ou de prurido, ou de um carocinho, ou de sangramento ao evacuar, alguma coisa nesse sentido. E no exame físico é fundamental que a gente faça a inspeção, uma inspeção estática, que a gente chama, e uma inspeção dinâmica, pedindo para o paciente fazer um esforço que simule o esforço evacuatório, tá? Para você avaliar o grau de exteriorização do conteúdo hemorroidário que esse paciente tem. O toque retal é fundamental, faz parte do exame físico, que você faça para avaliar se não há alguma lesão mucosa associada. A anoscopia é um exame realizado com auxílio de um dispositivo chamado anoscópio,
em que é introduzido, normalmente tem a parede transparente, é introduzido na região do canal anal e você consegue, através da parede transparente dele, avaliar muito bem toda a circunferência do canal anal, se há algum sinal de fissura, algo nesse sentido. Retossigmoidoscopia é o exame indicado quando se quer avaliar a região do reto e a parte final do intestino grosso, a região distal do sigmoide, normalmente, tá? E, por fim, a colonoscopia para uma avaliação coloretal completa. Aí eu vou fazer toda a avaliação, desde o ilho terminal até o reto distal. Lembrando que colonoscopia não é um exame adequado para avaliação do canal anal. Para avaliação do canal anal, é interessante o uso do anoscópio para que se faça uma anoscopia propriamente dita, ok? E as hemorroidas, elas podem ser essas dilatações anormais, tanto do plexo hemorroidário interno, então seriam chamadas de hemorroidas internas, quanto do plexo hemorroidário externo, chamaríamos aí então de hemorroidas externas, tá? A graduação das hemorroidas internas, ela acontece, a hemorroida externa ela não tem graduação. As hemorroidas internas a gente vai graduar de grau 1 a grau 4, tá? Sendo que grau 1 é aquela doença hemorroidária em que há uma dilatação do plexo hemorroidário interno, e que ela não se exterioriza através do orifício anal em nenhum momento. O paciente às vezes tem uma queixa de sangramento, algo nesse sentido, mas nada muito sintomático. Extremamente comum de se ver, tá? A doença hemorroidária grau 2 é aquela em que, durante um esforço físico, ela até se exterioriza, mas depois ela já retorna ao normal espontaneamente. O grau 3 é aquela doença hemorroidária que exterioriza-se durante o esforço e que não retorna à parte interna do canal anal espontaneamente. Mas com auxílio digital, manual, o paciente consegue reposicionar esses vasos, quer dizer, ela volta para dentro, vamos dizer assim, tá? E o grau 4 é aquela doença hemorroidária que não retorna para a parte interna do reto distal e canal anal, ou seja, que ela fica exteriorizada o tempo inteiro. Isso para a hemorroida interna, tá, gente? Não vale para a hemorroida externa, que ela é naturalmente localizada na parte externa, tá? Em termos de tratamento, feito o diagnóstico, eu graduo e vou para o tratamento. O tratamento basal é uma melhora na dieta, para que a melhora da dieta possa refletir em uma melhora do hábito intestinal, e o hábito intestinal adequado faz com que haja uma melhor drenagem venosa da região anorretal, devido ao menor esforço evacuatório, e com isso o paciente evolui com melhora clínica significativa, tá? A gente normalmente, na fase aguda, prescreve o uso de fibras suplementares. Hoje tem várias opções no mercado, muito boas aí para os pacientes utilizarem. Se houver queixa de dor, sinal de processo inflamatório ou de trombose hemorroidária, a gente faz o uso de analgesia e de anti-inflamatórios também, tá? Pomadas anestésicas, às vezes traz um alívio para o paciente, principalmente nos quadros de trombose hemorroidária, e medidas comportamentais, que seriam evitar o uso de papel higiênico, tá? O papel higiênico ele é extremamente irritante para a região perineal, então o ideal é que o paciente use uma ducha higiênica, ou no trabalho, algum local que não tenha possibilidade do uso de ducha, que ele use lenço umedecido, aquele que usa para recém-nascido, para criança mesmo, tá? Pedir que o paciente fique pouco tempo sentado no vaso sanitário, na patente. Aquela posição do vaso é péssima para a circulação perineal e piora a doença hemorroidária. Então, isso também é importante. Banho de assento em água morna quando há sinais de processo inflamatório de trombose hemorroidária. Isso, além de favorecer a limpeza local, relaxa a musculatura com uma água morna ali,
relaxa a musculatura perineal e melhora a circulação nessa região, tá? Então, são essas as medidas principais, sempre associadas a uma dieta rica em fibras, ok? Tratamento cirúrgico, para os casos em que o tratamento clínico não resolve, a gente acaba indicando a cirurgia, que pode ser a cirurgia convencional, que nós veremos a seguir, uma cirurgia através do PPH, que é um procedimento para prolapso hemorroidário, e a ligadura elástica. Existem outras técnicas, mas menos consolidadas, tá? Como que a gente indica qual o tratamento mais adequado para qual paciente? De maneira geral, vamos dizer assim, a gente segue isso que está nessa tabela. Para pacientes que tenham doença hemorroidária de primeiro grau, apenas modificações dietéticas normalmente traz um controle completo dos sintomas. Para hemorroida de segundo grau, se tiver um prolapso, uma redução espontânea ali, você, com ligadura elástica, na maioria das vezes, resolve. Se o sangramento é a única queixa do paciente, às vezes uma termocoagulação, alguma coisa assim, com mudança dietética já resolve, tá? Para terceiro grau, aí você vai para a hemorroidectomia cirúrgica, eventualmente ligadura elástica, mas tem que escolher bem o caso, porque se você tiver um componente externo significativo ou for uma hemorroida mista, interna e externa, a ligadura elástica ela pode trazer bastante dor no pós-operatório. E quarto grau, aí você normalmente vai para hemorroidectomia cirúrgica. Todos esses procedimentos associados podem observar a modificações dietéticas. Senão o paciente vai fazer uma cirurgia que é extremamente chato pós-operatório, ele vai ter dor, ele vai ter sangramento, ele vai ter bastante desconforto e o resultado cirúrgico será perdido em 1, 2, 3 anos se o paciente continuar com hábito intestinal ruim. Ele volta a ter doença hemorroidária, tá? Tratamento cirúrgico, o que a gente faz normalmente de tratamento cirúrgico? Então, a gente tem duas cirurgias muito consolidadas. A primeira delas, chamada cirurgia de Milligan-Morgan, tá? Vocês vão ouvir muito falar, é a técnica aberta, tá? O que isso significa? Significa que é feita a remoção dos mamilos hemorroidários, né? A gente escolhe os principais, resseca-se os mamilos hemorroidários, sempre com cuidado de manter uma ponte de tecido íntegro entre os mamilos ressecados. Porque se eu ressecar toda essa região, acontecerá uma fibrose no processo de cicatrização e o paciente vai evoluir com uma estenose de canal anal. Ele não vai conseguir dilatar para evacuar. Então, a gente precisa manter essa ponte de mucosa entre os mamilos ressecados, tá? Tá vendo? Cada mamilo, ele tem, em relação ao próximo, uma ponte mucosa preservada. E a gente não realiza o fechamento, não dá ponto nessa região ressecada. Fica aberto assim mesmo? Fica aberto assim mesmo, aguardando-se uma cicatrização por segunda intenção, que se o professor Rogério ainda não falou com vocês, ele certamente vai trazer esse conceito, o que é uma cicatrização por segunda intenção, que é aquela em que a gente deixa uma ferida aberta, aguardando que ela cicatrize, vamos dizer assim, quase que espontaneamente. Uma outra cirurgia realizada é a cirurgia de Ferguson, em que o processo é exatamente o mesmo, quer dizer, a gente resseca os mamilos hemorroidários, tem o cuidado de manter uma ponte mucosa entre os mamilos que a gente resseca, mas a diferença em relação à cirurgia de Milligan-Morgan é que a gente dá ponto, tá? Fecha a mucosa e a pele daquela região que a gente fez a ressecção do mamilo. Isso visando uma facilitação do processo de cicatrização, tá? E de fato ajuda? Nem sempre. Às vezes, no segundo, terceiro dia, quando o paciente vai evacuar, já se abrem todos ou diversos desses pontos aqui e acaba evoluindo para uma cirurgia semelhante à cirurgia de Milligan-Morgan. Outros pacientes, isso fica de fato fechado e favorece o processo de cicatrização. Por que não faz sempre ponto? Alguns autores acham que quando se fecha, a chance de infecção
é um pouco maior do que quando fica aberto, tá? A chance de evolução para abscesso. Outros autores não concordam. Então, as duas técnicas estão aí, podem ser utilizadas a gosto do cirurgião, tá? Um outro procedimento que a gente tem é o chamado PPH, que é um prolapso para procedimento para prolapso hemorroidário. É um procedimento relativamente novo, deve ter uns 15 anos, eu imagino. Foi idealizado por um médico italiano chamado Antônio Longo, tá? Em que se utiliza um grampeador muito parecido com o grampeador cirúrgico convencional que a gente utiliza nas cirurgias coloretais para anastomose, tá? E ele é indicado quando o paciente, além da doença hemorroidária, ela tem um prolapso mucoso significativo. Um pouquinho para frente a gente vai ver o que é um prolapso mucoso, tá? Mas é quando a mucosa, ela meio que desce e é evacuada na região do ânus aqui. Além disso, tem uma dilatação do plexo hemorroidário, tá? Então, ele é utilizado com a grande vantagem de trazer pouca ou nenhuma dor no pós-operatório, tá? Por quê? Porque o grampeamento ele é realizado acima da linha pectínea, ou seja, o grampeamento com ressecção do excesso de mucosa, ele acontece na região de mucosa originária a partir do endoderma embrionário, cuja sensibilidade é diferente, é aquela sensibilidade que a gente comentou na aula passada ou retrasada, não lembro, que é a distensão, a tração dói, mas a secção, ela não gera dor, tá? Diferente da região do anoderma aqui, que é originário do ectoderma embrionário. Então, para se fazer esse procedimento, eu tenho que fazer o grampeamento lá em cima, acima da linha pectínea, tá? Na região de mucosa do reto mesmo e não do canal anal. Tem de inconveniente, vamos dizer assim, o custo do material, que não é nada absurdo, se o paciente tiver indicação, vale muito a pena fazer. Ligadura elástica, tá? Através de um dispositivo, esse procedimento é indicado apenas para doença hemorroidária interna. Através de um dispositivo, a gente aspira o mamilo hemorroidário e dispara uma alça de borracha que gera uma pressão, um garroteamento que leva à isquemia. Depois de 3 a 7 dias, esse mamilo hemorroidário vai se desprender porque ele sofre um processo de necrose. Ao se desprender, você tratou aquela veia dilatada que seria a hemorroida. Muito bom para doença hemorroidária grau 2, por exemplo. Tá? Tem um resultado bem interessante. Lembrar que só pode ser feito também para doença hemorroidária interna. Por quê? Porque na doença hemorroidária externa, a sensibilidade é a mesma que da pele. Se você colocar isso, o paciente vai ter uma dor absurda. Ao passo que na doença hemorroidária interna, você não vai ter o problema com dor, porque a inervação, mais uma vez, é diferente, tá? E um inconveniente dessa técnica é que, eventualmente, o paciente pode ter sangramento no momento da queda das bandas elásticas. Fissura anal, tá? Uma outra doença, muitas vezes confundida com doença hemorroidária, tá? Mas é diferente, é quando você tem a formação de uma úlcera linear na região do canal anal do anoderma ali, tá? Frequentemente associada, principalmente quando a fissura já é crônica, tá? Associada a um fibroma, né? Que a gente chama de plicoma anal. Então, você tem a fissura e se projetando ao lado dele, o que a gente chama de plicoma anal. Geralmente, esse quadro é associado a uma hipertonia do esfíncter anal, tá? E essa hipertonia dificulta um relaxamento adequado durante o ato evacuatório e leva a trauma com formação da fissura. Além disso, alterações frequentes do hábito intestinal, seja para constipação, seja para diarreia, favorecem também o surgimento da fissura. Principal sintoma, ou principais sintomas, dor e sangramento durante a evacuação, tá? Então, a dor é o sintoma mais marcante. Podem ser, conforme eu disse, fissuras agudas, o paciente teve um episódio de diarreia e, na sequência,
começa a ter esse quadro, ou teve uma constipação muito importante e na sequência começa a ter esse quadro, ou ela cronifica, não cicatriza, o paciente que tem um hábito intestinal ruim, e isso vai se perpetuando, depois de 4 a 6 semanas você tem uma fissura crônica, tá? O tratamento clínico, ele tem um sucesso maior nos casos agudos, pode ser realizado por meio de pomadas, e aí aquelas pomadas compradas em farmácias normalmente têm um efeito pior do que para a hemorroida, porque é interessante que as pomadas tenham relaxantes musculares, como nitrato, giltiazem, tá? Além de anestésicos. Por quê? Para que haja um relaxamento do esfíncter inferior, externo do ânus, tá? Além disso, elas devem ter um efeito anti-inflamatório. Você pode associar um anti-inflamatório via oral para o paciente. Associar sempre fibras alimentares. Mesmo que o paciente diga que tem um hábito evacuatório adequado, vale a pena acrescentar fibra para que se adquira uma constância em termos da consistência do bolo fecal, para que um dia não sejam fezes muito endurecidas, outro dia fezes muito amolecidas, que tenham uma constância. Tem que ingerir muito líquido. Usar fibra e não ingerir líquido não funciona direito o trato digestivo, o intestino, o hábito intestinal fica inadequado, tá? Se possível, para quem tem problemas de constipação, principalmente, prática de atividade física melhora muito o hábito intestinal, prática regular de atividade física. E as medidas comportamentais exatamente iguais às para tratamento da doença hemorroidária, ou seja, não usar lenço umedecido, não permanecer muito tempo sentado, não usar lenço, não usar papel higiênico, né? Não permanecer muito tempo no vaso sanitário, lavar a região perineal após a evacuação. Tá? Tratamento cirúrgico vai ser indicado na falência do tratamento clínico, quando a fissura é crônica, a chance de precisar de cirurgia é maior, e aí você pode optar por uma esfincterotomia, tá? Parcial, ou seja, você vai lá e corta um pouquinho do esfíncter, já que o problema basal é uma hipertonia do esfíncter externo do ânus na maioria dos pacientes, tá? E uma fissurectomia pode ou não ser associada. Vamos lá, outra doença, os abscessos perianais, tá? Uma doença mais grave, vamos dizer assim, do ponto de vista de potencial de complicações, tá? Caracterizada por supurações que se desenvolvem normalmente a partir das criptas presentes aqui na linha pectínea, tá? Pode acometer diferentes planos, desde a região aqui de subcutâneo, da região do períneo, até a região pararetal, lá no espaço pélvico, retroperitoneal, extraperitoneal, tá? Especialmente grave em pacientes imunodeprimidos, como diabéticos crônicos, por exemplo, tá? Podem evoluir para fasciite necrotizante, um quadro extremamente grave, caracterizado por uma necrose do plano muscular ascendente, rapidamente progressiva, causada pela presença de infecção polimicrobiana, em especial germes produtores de gás. Principal característica, o paciente vai se queixar de uma dor na região anorretal e durante o exame físico você vai observar um enduramento, um abaulamento nessa região. O tratamento normalmente passa por drenagem cirúrgica, se houver indicação, e uso de antibióticos. Evolução, infelizmente, é muito comum para fístulas na região perianal, tá? Então, o tratamento é isso que eu comentei agora. Sempre drenar, se houver indicação, né? Se houver sinal de flutuação, que a gente fala, que é aquele abscesso já com conteúdo líquido bem formado, bem delimitado no interior, associado ao uso de antibióticos. E pode evoluir comumente para uma fístula. Tá? O que vem a ser uma fístula? É uma comunicação anormal entre o canal anal ou reto distal e a pele.
Ela normalmente apresenta um orifício interno e um outro externo, geralmente a evolução de abscessos nessa região, e podem apresentar trajetos diferentes, que a gente vai ver a seguir, ser interesfincterianas, transesfincterianas, supraesfincterianas ou extraesfincterianas. Principais sintomas: secreção na região perineal, isso gera um prurido local e, eventualmente, o paciente pode ter períodos de inflamação intermitente, até mesmo com formação de abscessos. Tá? Tratamento normalmente é cirúrgico, por meio de uma fistulectomia ou fistulotomia, e a maioria dos autores recomendam a manutenção de um cetom, que a gente vai ver a seguir, tá? O que seria isso. Existe uma regra para que a gente, baseado na região de exteriorização aqui na pele do orifício fistuloso, projete onde estaria o orifício interno dessa fístula. Essa regra, chamada regra de Goodsall-Salmon, ela diz o seguinte: para orifícios fistulosos localizados na região posterior, traçando-se uma linha transversal que passa no orifício anal, aqui é posterior em relação à coluna, aqui é anterior em relação à genitália, tá? E aí você tem uma linha transversal, os orifícios na pele posteriores a essa linha, normalmente o trajeto fistuloso ele é arciforme, tá? Ele é arqueado, e o orifício interno se localiza na comissura posterior, na região média aqui na comissura posterior, tá? Para orifícios externos localizados anteriormente a essa linha, ou até mesmo na linha aqui, normalmente o trajeto fistuloso é radial e com o orifício interno na mesma posição internamente aqui. Tá? Então, ela é, vamos dizer assim, menos tortuosa normalmente quando é anterior. A exceção a essa regra se faz para a chamada fístula anterior longa, que pode ter aí um orifício lá na comissura posterior também, ok? É sempre assim? Não, mas é uma regra que se aplica à maioria dos casos. O fato é que durante o procedimento o médico vai precisar avaliar adequadamente e observar onde está o orifício interno para que faça o tratamento adequado. Só um minuto. Então, aqui a gente vai ter, em relação aos abscessos formados, as fístulas que eu posso ter, tá? Então, eu posso ter abscesso na região superior ao músculo elevador do ânus, que a gente chama de supraelevatória, né? A gente pode ter abscesso interesfincteriano, abscesso isquio-retal ou abscesso perianal propriamente dito, tá? Que acaba sendo o mais comum de se ver. Desses abscessos podem surgir diferentes trajetos fistulosos. Então, a gente pode ter aqui ó, a fístula dita interesfincteriana, a fístula dita transesfincteriana, tá? A fístula dita supraesfincteriana e aquela mais complexa de todas, que é a extraesfincteriana. Fica melhor visualizado, aqui tem a definição de cada uma, tá? Como que é essa fístula, ou seja, a fístula interesfincteriana é aquela cujo trajeto fistuloso é confinado ao plano interesfincteriano, como o nome está dizendo. Transesfincteriana é a fístula que conecta o plano interesfincteriano com a fossa isquiorretal. Então, ela perfura o esfíncter externo, tá? A supraesfincteriana é similar à transesfincteriana, só que ela passa sobre o esfíncter externo e sobre o músculo elevador do ânus. E a extraesfincteriana, que é aquela que vem lá de cima, tá? Essa imagem aqui é mais fácil de entender, olha. A interesfincteriana tem um trajeto mais curto, tá? Comprometendo menos musculatura esfincteriana, é a mais comum.
A transesfincteriana é a segunda mais comum, mas ela acomete aqui ambos os esfíncteres. A supraesfincteriana, ela já compromete bastante o esfíncter externo, e a extraesfincteriana, que está acima de todos os esfíncteres, tá? De tratamento bastante mais complexo aí, ok? Qual o grande problema? A cirurgia para tratamento disso daí pode levar a um comprometimento funcional do esfíncter ou dos esfíncteres anais, tá? Isso faz com que o paciente tenha uma incontinência fecal no pós-operatório. Uma forma de tentar se evitar isso, o que é? Você cateteriza o trajeto fistuloso, faz uma raspagem, uma curetagem desse trajeto, tá? E passa um fio inabsorvível, grosso, de grosso calibre, normalmente um fio multifilamentar que gere um processo inflamatório extenso, e você vai, em algumas etapas, fazendo com que esse fio fique cada vez mais apertado. Você tira um, passa outro, aperta um pouquinho mais. Isso vai fazendo com que, ao mesmo tempo em que há uma secção do esfíncter, haja um fechamento por fibrose, aqui por processo inflamatório do esfíncter, sem que haja um comprometimento do esfíncter, ou seja, ele vai seccionando e já vai fibrosando, para que o paciente não evolua com uma incontinência fecal. É a técnica mais realizada, sem sombra de dúvidas, tá? É inconveniente para o paciente? Bastante. Ele fica algumas semanas com esse dispositivo na região anal, tá? E tem que ser submetido a alguns procedimentos para reajuste até que possa ser feito uma retirada completa desse setão, tá? Prolapso e procidência de reto, tá? Prolapso é a saída apenas da mucosa, ao passo que procidência é a saída de toda a parede do reto através do orifício anal. É como se o paciente evacuasse toda a mucosa ou toda a parede do reto pela região anal, tá? Relacionados normalmente a fragilidades do assoalho pélvico, tá? Mais comum em pacientes do sexo feminino após 50 anos, sendo que não é apenas devido a traumas obstétricos, tá? 35% dos casos podem acontecer em pacientes nulíparas, ou seja, pacientes que nunca tiveram gestação, tá? Em homens jovens, normalmente é associado a distúrbios psiquiátricos, tá? É uma associação estatística que a gente vê, e a associação com incontinência fecal é muito significativa, já que tem uma mucosa ou mesmo uma parede de todo o reto evacuada através do orifício anal. Isso compromete a sensibilidade dessa região para realizar a continência do bolo fecal. O diagnóstico diferencial é com doença hemorroidária, tá? Então, esse é um exemplo do que acontece. Olha, isso é um prolapso mucoso. Tá vendo? A mucosa foi evacuada através do canal anal. E isso daqui é uma procidência de reto, tá? Então, toda a parede do reto, ela desce, não só a mucosa, né? Toda a parede desce através do canal anal, tá? Essa é uma foto de um paciente, tá vendo? Tem uma procidência de reto aqui, bem significativa. O tratamento normalmente é cirúrgico, tá? Tem várias técnicas descritas, algumas ressecção associada aí à colocação de tela na região perineal, outras com a retossigmoidectomia associada à retopexia, pode ser feito por via aberta ou por via laparoscópica, tá? E a retossigmoidectomia perineal, que acaba sendo o procedimento, na maioria das vezes, realizado, que é o procedimento chamado de Altemeyer, tá? Associado sempre à indicação de um fortalecimento perineal, através de fisioterapia, por meio do que a gente chama de biofeedback, uma fisioterapia bem específica. Aqui, só para mostrar, então, como seria, tá? Aqui uma retossigmoidectomia associada a uma fixação do reto ao promontório,
que é a cirurgia de Frickmann. Aqui, um procedimento de Altemeyer, que é uma ressecção via anal, transanal, do reto redundante, tá? Às vezes você puxa até mais do que o reto, vem o sigmoide ali distal. Então você, por via anal, perdão, você vai descolando e tracionando toda essa parte redundante do reto, faz uma anastomose também por via perineal. É o procedimento mais realizado na maioria dos serviços para prolapso e procidência. Para prolapso, nem tanto, né? Para prolapso isolado, PPH, prolapso mucoso. Mas para procidência de reto, há um procedimento mais realizado. Mudando um pouquinho das doenças benignas para as doenças malignas, vamos falar um pouquinho de câncer do canal anal. A gente vai ter aí o carcinoma epidermoide como sendo a principal neoplasia. O adenocarcinoma é bem menos comum, falando especificamente do canal anal, tá? E 5% dos casos são as lesões mais raras, como metástases, tumor de pequenas células e outros ainda mais raros, tá? Tem uma associação bastante importante com câncer de vulva e de colo uterino na mulher. Por quê? Porque o principal fator de risco é o mesmo, é a infecção pelo papiloma vírus humanos, o HPV, tá? Grande associação, então, vista para o carcinoma epidermoide com esse vírus. Principais fatores de risco para o câncer de canal anal. E aí são principalmente associados ao carcinoma epidermoide, já que é o mais comum, representando 85% dos casos. Infecção pelo HPV, conforme eu falei, é o principal. A infecção pelo HIV, frequentemente associada à infecção pelo HPV, tá? Número de parceiros sexuais ao longo da vida, a prática de intercurso anal receptivo, principalmente sem o uso de preservativo, aumenta bastante o risco. Tudo isso, gente, associado ao risco aumentado de infecção pelo HPV. Tá? Então, no fundo, vamos dizer assim, o fator de risco é o mesmo, a infecção pelo HPV. Tá? A imunossupressão crônica, aí entra, por exemplo, o HIV, tabagismo, que é fator de risco para praticamente todos os tipos de cânceres que a gente tem no trato digestivo, história ginecológica ou hematológica e de malignidade também tem uma relação. Ginecológico, uma relação causal, conforme eu falei, câncer de vulva e de colo uterino, hematológico, uma relação epidemiológica estabelecida. É bem conhecido o passo a passo, vocês devem ter já estudado isso lá em patologia, se não estudaram ainda o farão, o processo de carcinogênese que leva, através da infecção pelo HPV, um tecido normal sofrer ali o processo de metaplasia, displasia, que vai evoluir para uma displasia de alto grau, o carcinoma in situ, que vai evoluir para um carcinoma invasivo. Isso é bem estabelecido para a câncer de colo uterino já há alguns anos. Lembro que quando eu fiz faculdade, né, uns 15 anos aí mais, né, quase 20, a gente já estudava esse passo a passo para câncer de colo de útero, e publicações aí de 2017 reafirmam isso para o câncer epidermoide, né, o tumor epidermoide do canal anal. Tá? Sintomas, sangramento associado a evacuações, por isso que a gente, antes de prescrever qualquer tratamento para uma suposta doença hemorroidária, precisa fazer um exame adequado com toque retal para ver se não tem nenhuma massa tumoral, nenhuma lesão vegetante no canal anal. Dor na região anorretal, sintoma recorrente. Adenomegalias na região inguinal, tá? Podem ser vistas já como doença metastática para essa região. Alteração do hábito intestinal, sensação de tenesmo. O que é isso? É o paciente que se queixa que ele evacua, mas a sensação, a impressão que ele tem é de que não evacua. Ele permanece com a vontade de evacuar, vamos dizer assim, com uma dor de leve intensidade contínua, sugerindo uma evacuação incompleta.
Então, isso que a gente chama de tenesmo. Afilamento das fezes e o próprio paciente pode observar uma lesão ulcerada na região perineal. Tratamento para o carcinoma epidermoide, que é o mais comum, ele vai ter um sucesso aí, de 85% a 90% com radioquimioterapia exclusiva, tá? E para os casos de adenocarcinoma, ele normalmente, a radioquimioterapia entra como tratamento neoadjuvante. Depois há necessidade de uma cirurgia. Então, a cirurgia ela vai ser indicada para os casos de SEC, quando há falha na radioquimioterapia, e a cirurgia vai ser indicada como tratamento definitivo nos adenocarcinomas, após, normalmente, uma neoadjuvância. Tá? A cirurgia para o câncer de canal anal, frequentemente, para não dizer sempre, né, mas praticamente sempre, será uma amputação abdômeno-perineal do reto, que a gente chama de cirurgia de Miles, tá? Que é aquela que fica com a colostomia definitiva. Aqui só para mostrar para vocês, publicação também de 2017, que mostra uma meta-análise, né, com levantamento de diversos estudos, mostra, depois de um acompanhamento aí, de vários meses, um resultado superior a 85% de eficácia no tratamento com radioquimioterapia exclusiva, tá? Aqui uma imagem para mostrar para vocês como que seria. Aqui ele coloca câncer no reto inferior, mas é reto inferior ou canal anal, mesma coisa, tá? Para cânceres, para tumores nessa região que não respondam ao tratamento radioquimioterápico, a gente faz a remoção cirúrgica de toda essa região, associada à região da pele perineal ali, perianal, associado à ressecção do complexo esfincteriano, do sigmoide distal com os linfonodos do mesorreto e uma colostomia definitiva e fechamento da região perineal. Chama-se cirurgia de amputação abdômeno-perineal do reto ou cirurgia de Miles, tá? Bastante mórbida, com um apelo psicológico importante, né? O paciente precisa conviver depois com uma colostomia em definitivo, mas que é o tratamento cirúrgico que a gente tem como opção para esses cânceres de canal anal. Doença de Bowen é um outro tipo de tumor dessa região, tá? Que na verdade vai ser um carcinoma de células escamosas intraepitelial na região perineal. Ele já, no momento do diagnóstico, vai apresentar metástase em menos de 5% dos casos, ou seja, ele não é tão agressivo. As queixas do paciente normalmente são muito discretas, de queimação, de prurido na região, e as lesões têm características bastante variadas. Pode ser só uma hiperemia, uma descamação, fissuras na região anorretal ali, e o diagnóstico diferencial vai ser feito com doenças de pele, como psoríase e outras doenças eczematosas. Tá? Tratamento, ressecção com reconstrução com retalhos VY, uma cirurgia que requer aí, uma prática com cirurgias plásticas também. Então, ó, tá vendo? Isso passa facilmente por uma fissura anal, mas tem essa área extensa de hiperemia que, se não melhora com o tratamento inicial feito para fissura anal, é interessante fazer uma biópsia, tá? Para que você descarte doença maligna dessa região, tá? Doença de Paget, né? É um adenocarcinoma, não é um carcinoma epidermoide, como a doença de Bowen, uma doença caracterizada por um adenocarcinoma intraepitelial, bastante raro, tá? Acomete pacientes mais idosos, normalmente, prognóstico aqui diferente da doença de Bowen, aqui é um prognóstico bastante ruim. A aparência também é variável, tá? Com diagnóstico diferencial com doenças dermatológicas também. E assim como a doença de Bowen, a ressecção é através de o tratamento é através de uma ressecção com reconstrução através de um retalho VY.
Tá vendo? Uma hiperemia um pouco mais intensa, que lá no paciente idoso, acamado, pode ser confundido com uma assadura normal, às vezes pelo uso de fralda, alguma coisa assim. E se não melhora com um tratamento adequado, com um cuidado adequado, também há necessidade de se fazer uma biópsia para avaliação adequada dessa região. São lesões bastante raras, mas que é interessante que a gente saiba que existam, porque uma vez você estabelecendo o diagnóstico para esses eczemas da região perineal, fez um tratamento, não houve resposta, faça uma biópsia, porque o anátomo patológico pode revelar uma doença maligna aí presente, ok?